A paz do Senhor, meu amado, minha amada, eu dou graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de mais uma vez estar aqui para comunicar com cada um de vocês, para trazer mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. São as lições aí desse terceiro trimestre da CPAD. E hoje nós temos aí a lição de número 3, de 21 de julho de 2019. A lição de hoje traz como título A Mordomia da Alma e do Espírito. Nós tivemos aí a oportunidade de já em duas lições falarmos um pouco na primeira lição sobre o conceito de mordomia cristã. Na lição passada nós vimos sobre a mordomia do corpo, e aí nós aprendemos que o nosso corpo foi dado por Deus e o nosso papel, a nossa função é cuidarmos como mordomos, cuidarmos desse bem que Deus nos concedeu. E a lição de hoje ela tem como proposta falar sobre a mordomia da alma e do espírito, que é exatamente o título da nossa lição. O textuário da nossa lição, ele nos diz o seguinte: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um texto usado por aqueles que defendem a tricotomia, que o homem ele é tricotômono, que ele é dividido em três partes, espírito, alma e corpo. E esse é um dos textos mais usados para defender, no caso aí, a visão tricotomista. Nós estaremos aí de uma maneira muito rápida apresentando as visões quanto à constituição do homem, e esse texto aqui ele é fundamental dentro da visão tricotomista, que é uma visão defendida por boa parte dos cristãos, boa parte dos teólogos. E aí o texto ele vai nos dizer exatamente que o Deus de paz ele vem a nos santificar em tudo, e aí tudo se refere ao homem na sua completude. E aí esse tudo ele vai ser retomado aí na sequência do verso quando diz que todo o vosso espírito, portanto uma parte, vossa alma outra parte e o vosso corpo uma outra parte, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse texto aqui, ele faz essa divisão do homem em três partes. O espírito, dentro da visão tricotomista, seria exatamente a consciência do homem, poderia ser chamado de espírito, a sede da consciência do homem. A alma poderia ser chamada os traços da alma seriam os sentimentos, os desejos, as vontades, as emoções, seria a alma. E o corpo físico é essa parte que todos conhecem, composta aí dos membros superiores, inferiores e dos órgãos. Então seria isso: cabeça, tronco, membros, órgãos, seria o que nós chamaríamos de corpo humano. Então essas são as três partes, e o texto aqui ele está deixando de maneira bem clara que deve-se conservar o todo para o Senhor, e deve conservar-se irrepreensível o espírito, a alma e o corpo, mostrando que o homem é composto de três elementos os quais devem ser conservados para o Senhor. Lembrando que essa lição, como é a visão assembleiana e a visão boa parte das denominações e das teologias, vê o homem como um ser tripartido, como um ser tricotômico, defende então aí a ideia da tricotomia. Então esse texto aqui ele é um texto que tem por base uma defesa do homem como sendo um ser constituído de três partes. E aí a verdade prática da lição nos apresenta: ao lado do corpo, a alma e o espírito devem estar preparados para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, como o próprio texto que nós lemos quando fala da conservação do espírito, da alma e do corpo para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então aqui a verdade prática só faz retomar essa proposição, essa afirmação de que juntamente com o corpo, a alma e o espírito devem ser também conservados. Nós devemos exercer uma boa mordomia não apenas no nosso corpo, mas também sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito, pois esses devem ser conservados para a vinda do Senhor, para serem apresentados impecáveis, para serem
apresentados irrepreensíveis diante da presença do Senhor no dia do Senhor. A leitura bíblica em classe está em Gálatas, capítulo 5, verso 22 ao 25, ou melhor, capítulo 5, verso 16 ao 22, e depois o verso 25, quando nos diz assim aí o verso 16 do capítulo de número 5 de Gálatas. Nos diz o seguinte: digo, porém, aqui Paulo ensinando aos Gálatas, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Então aqui Paulo está dando aqui um ensinamento para a igreja, que de fato, se os irmãos eles andarem em espírito, eles não cumprirão os desejos, as concupiscências da carne, já que a igreja foi chamada, resgatada pelo poder do Espírito Santo para viver uma vida em espírito. E cada cristão andando no espírito não estará seguindo as concupiscências, as diretrizes da carne aqui no sentido do pecado. O verso 17 nos diz: porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. É interessante nós observarmos que carne aqui na Bíblia tem em vários momentos a Bíblia vai apresentar o termo carne com sentidos diferenciados, e no caso aqui desse texto, a carne não está falando necessariamente do corpo físico, desses nossos membros, cabeça, tronco, membro, não está falando do corpo físico necessariamente. Por quê? Porque diz aqui que há uma luta entre o espírito e a carne. Então, essa carne em si, sem a força da alma, sem a força da imaterialidade, ela não tem força para nada, ela não tem, vamos dizer assim, disposição para fazer nada. Então nós temos que entender que quando fala dessa luta entre a carne e o espírito, dentro de uma visão tricotomista, é exatamente a luta da consciência do espírito com a alma, que é essa parte que é os desejos, as vontades, os sentimentos, as emoções, que nós sabemos que em todo homem os seus desejos, as suas vontades, geralmente ela é inclinada para fazer o que é ruim. Daí essa briga entre a alma e o espírito, que o texto aqui ele toma como sendo uma briga entre a carne e o espírito. Então a alma do homem, que está tendente a fazer o erro, a pensar diferente, a sentir diferente daquilo que Deus quer, a ter desejos malignos, pensamentos malignos, essa guerra, ela vai travar exatamente o quê? Entre a alma, envolvida por esses desejos malignos, e o espírito como sendo algo que nos leva à consciência de Deus. Mesmo porque dentro de uma visão tricotomista, quando da salvação, o Espírito de Deus ele começa a trabalhar no homem de dentro para fora. Ele começa a trabalhar no espírito do homem, ou seja, na consciência do homem. O Espírito Santo entra no espírito do homem, despertando para as coisas espirituais, e a partir do espírito do homem, o Espírito Santo começa a trabalhar na alma do homem, na sua vontade, nos seus desejos, nas suas emoções. Esse é um trabalho que dura durante toda a vida da nossa peregrinação aqui nessa terra. Então vai se travar uma guerra entre o nosso espírito, que está agora despertado para Deus, e a nossa alma, que ainda quer fazer a vontade do pecado, a vontade da carne nesse sentido. Então essa guerra espiritual entre a carne e o espírito é na verdade uma guerra dentro da visão tricotomista, uma guerra entre a alma e o espírito, a alma querendo fazer a vontade do próprio homem, a vontade das coisas deste mundo, e o espírito querendo fazer a vontade de Deus, já que todo homem recebeu de Deus o espírito de Deus está em cada homem, Deus soprou em cada homem nas suas narinas o fôlego de vida, Deus colocou essa parte no homem que é o espírito, que é essa parte da consciência, que mesmo não tendo uma prática religiosa, mesmo não tendo assim uma conscientização religiosa, uma iniciação religiosa, o homem tem dentro de si uma consciência que o faz muito bem pensar, reagir diante de determinadas situações, quando ele há uma voz interior que faz com que ele entenda que aquilo que ele está fazendo é correto ou não. Esse é um sentimento que há dentro de todo homem, essa é uma faculdade, melhor dizendo, que existe dentro de todo homem, independente dele pertencer a uma religião ou não. Então, dentro de uma visão tricotomista,
ao espírito do homem, que é essa parte da consciência, que leva o homem a ter a noção do que é certo e do que é errado, e também a sua alma, que é essa parte que envolve os desejos, a vontade e as emoções. Então há uma guerra espiritual entre a alma, que quer fazer sempre a vontade do pecado, a vontade da carne, a vontade do mundo, e o espírito do homem, que quer voltar-se para Deus, fazer a vontade de Deus. E quando o homem ele tem um encontro com Deus, o seu espírito é fortalecido, o seu espírito agora ele começa a falar mais forte à medida que Deus, em Cristo Jesus, vai sendo gerado dentro desse novo homem. Agora o espírito ele quer fazer a vontade de Deus, e ele começa então a subjugar a alma, a subjugar os desejos pecaminosos. Daí essa guerra, quando por um lado o homem quer fazer a vontade de Deus, mas por outro lado a sua alma o prende, a sua alma o desafia, o leva, o instiga a fazer aquilo que desagrada a Deus. Então, em síntese, seria essa leitura, quando aí no verso 17 diz: porque a carne cobiça, ou seja, luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. Esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Ou seja, é o espírito lutando contra a alma para que o homem não peque, e a alma lutando contra o espírito para pecar. Daí essa guerra interior entre os homens, que o próprio apóstolo Paulo ele se via vítima e ele clamava a Deus por socorro. O verso 18 nos diz o seguinte: mas se sois guiados pelo Espírito, aqui o Espírito com letra maiúscula, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ou seja, se o Espírito Santo ele fala mais forte no vosso coração, se no vosso homem interior, se o Espírito de Deus está no vosso espírito e ele fala mais forte, aí o texto vai dizer o quê? Sois então guiados pelo Espírito Santo, e não estáis mais debaixo da lei. Da lei de quê? Da lei da carne, da lei da alma, da lei do pecado. Aí o verso de número 19 diz o seguinte: porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Aqui, obras da carne, é bom nós entendermos que a carne aqui, ela deve ser vista em dois âmbitos. A carne no sentido da alma pecaminosa, que também é uma referência, quando a Bíblia fala carne, é uma referência à questão da alma, e também a Bíblia fala da carne também no sentido físico mesmo. Então, no caso aqui, quando o texto diz porque as obras da carne são manifestas, então as obras da nossa alma, elas são manifestas na nossa carne. É a maneira da alma materializar os seus desejos, as suas vontades, é através da carne. Então a carne, no sentido da alma, ela se manifesta através da carne no sentido físico. Olha o que o texto está dizendo. Porque as obras da carne, ou seja, as obras da alma, elas são manifestas na carne, no sentido físico, as quais são prostituição, é uma obra da carne. Só que o homem jamais ele prostituiria se não houvesse no seu interior um apelo à prostituição. Então, um desejo, um apelo da sua alma para que esse desejo seja materializado na sua carne. E através dos órgãos sexuais, o homem vai então e pratica a prostituição. Então, a prostituição é uma obra da carne. A impureza é uma obra da carne. O homem só comete algo impuro porque já há impureza também na sua alma, no seu coração. A lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, a porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes, o texto nos diz, e coisas semelhantes a essas. Quer dizer, a lista é bem maior, aqui só foi uma amostra das obras da carne, acerca dessas coisas, ou seja, acerca das quais vos declaro, como antes vos disse em outro momento, o apóstolo está falando, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O que é que o texto está dizendo? Que as obras da carne, elas são contra a santidade de Deus, e essas obras elas se manifestam numa afronta a Deus,
E aqueles que praticam essas obras da carne, ou seja, aquele que deixa que os desejos da sua alma sejam materializados na sua carne física, aqueles que assim fazem, a Bíblia diz que esses não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque exatamente esses não estão sendo guiados pelo Espírito. Deus é Espírito e importa que aqueles que o sirvam em Espírito e em verdade. Então somente o Espírito Santo operando no Espírito do homem, e o Espírito do homem então subjugando a sua alma, isso será refletido no seu corpo, nas suas práticas. Portanto, o que o texto está dizendo é que aquele que anda segundo a carne, que anda segundo os desejos do seu coração, guiado apenas pela alma e pelos desejos da alma, dentro de uma visão tricotomista, é bom deixar bem claro, esses não herdarão o reino dos céus. Aí o verso 22 vai nos apresentar, então, qual é o fruto do Espírito Santo, daquele que é guiado pelo Espírito e não guiado pela alma, não guiado pelos seus desejos ou pela carne. Mas o fruto do Espírito é amor, ou seja, o fruto do Espírito vai se manifestar nas nossas atitudes, vai se manifestar também na nossa carne, porém eles são diferentes dos frutos da carne ou dos frutos do pecado ou dos frutos da alma. Quais seriam então os frutos do Espírito? O fruto do Espírito, melhor dizendo, ele é o Espírito então em nós, vai gerar um fruto. E quais são as partes, os gomos, as partes desse fruto? É exatamente o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança são os frutos do Espírito. E aí o verso de número 25 aí do capítulo 5 de Gálatas diz o seguinte: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Essa parte do texto é muito interessante, por quê? Porque se alguém diz que tem o Espírito de Deus na sua vida, se alguém diz que vive no Espírito, é necessário que as suas atitudes também sejam no Espírito. É isso que o texto está dizendo. Então, se vivemos no Espírito, ou seja, andemos também no Espírito. O que é andar no Espírito? Andar no Espírito fala da nossa prática. É daquilo que nós praticamos com o nosso corpo. Se nós andamos segundo a carne, segundo os desejos da nossa alma, o nosso corpo vai praticar as obras da carne. Se nós andamos segundo o Espírito, nosso corpo vai manifestar, através das nossas atitudes, as obras do Espírito. Louvado seja Deus. Bem, nós vamos entrar aí no comentário então da lição. A introdução da lição, ela vai assim, nos apresentar o que estaremos estudando. Para ser mordomo da alma e do Espírito, o homem necessita, antes de tudo, de fé em Deus, de uma entrega incondicional a Cristo Jesus, da ação poderosa do Espírito Santo na sua mente, no pensamento, mudando o pensamento, a maneira de viver, a maneira de pensar diante do Criador. Para isso é preciso ser uma nova criatura. Assim, além de conservar o corpo, precisamos conservar a alma e o espírito, como já falamos, é o que nós iremos ver nessa lição. Aí logo no início, nós vamos ver aqui, o primeiro tópico da lição, vai trabalhar aí o conceito de alma e de espírito. Mas antes de entrar nessa conceituação, eu quero trazer aqui, para uma breve meditação, as teorias sobre a definição do homem. À luz aí da teologia e também de uma leitura secular, por que não dizer assim? Então nós temos aqui que o homem, a grande pergunta é exatamente de quantas partes o homem é composto. Então essa é a pergunta chefe que vai dar base ou levantar os questionamentos quanto à constituição do homem. Aí, dentre as leituras, dentre as teorias conhecidas e defendidas, nós temos aí três, que é a tricotomia, a dicotomia e o monismo. Tricotomia fala de 3, dicotomia fala de 2 e monismo fala de um único elemento. Então, o que nós temos aí dentro de uma visão tricotomista? A visão tricotomista, as pessoas vão crer que o homem tem um corpo e que esse corpo é habitado por uma alma e uma terceira parte, que é o espírito. Então o homem ele é composto de 3 partes, que é exatamente corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo.
Essa é a visão tricotomista. Então, dentro dessa visão tricotomista, vai exatamente o argumento que mais prevalece dentro do âmbito das igrejas, das leituras, das teologias, que é exatamente essa visão de que o homem ele tem de Deus essa formação. Deus, ao criar, Deus criou o homem do pó da terra, fazendo mulher com o seu corpo. O homem é feito alma vivente, tem uma alma, e Deus sopra nesse homem, nessa alma vivente, Deus sopra do seu espírito. Então, o homem ele é composto exatamente dessas duas partes imateriais, que não tem como nós dividirmos, e a Bíblia diz que somente Deus, através da sua palavra, ele sabe a divisão entre a alma e o espírito, mas que é algo muito conjuntamente, muito ligado, mas seria esta uma das primeiras leituras com base naquele texto, não só apenas esse texto, mas um dos textos centrais, é o texto que nós lemos na leitura da lição no textuário, quando diz que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo, 3 partes sejam conservados irrepreensíveis para o Senhor. Então essa é uma leitura tricotomista, onde é apresentado o espírito como sendo essa parte da consciência que o homem tem, do senso do certo e do errado, da realidade de que há um Deus, de que há uma divindade. Essa parte da religiosidade, da espiritualidade do homem estaria na sua consciência. A alma seria os desejos, os sentimentos, as vontades e as emoções que há em todos os homens. E o corpo seria isso que todos nós conhecemos, que são seus membros superiores, inferiores e os seus órgãos. Isso seria o corpo humano. Então, essa seria uma visão tricotomista. Uma outra visão vê o homem como sendo um ser dicotômico, que é a dicotomia. A dicotomia, por sua vez, não vai separar esses dois elementos imateriais. Dentro da visão dicotomista, o homem ele é composto da parte imaterial e da parte material. Essa parte imaterial, ela pode ser chamada ou de alma ou de espírito, mesmo porque quando às vezes a Bíblia fala de alma, às vezes dentro de uma leitura tricotomista, às vezes a palavra alma está se referindo a espírito. E às vezes quando usa o termo espírito, às vezes pode estar se referindo a alma. Então, dentro da visão dicotomista, que também há uma boa linha de seguidores dessa visão, o que se deve estudar é que o homem ele é composto de uma parte material, seja lá qual for o nome que se dê essa parte material, ou chame de alma, ou chame de espírito, e uma parte material. Então seria o homem dicotômico, ou seja, a dicotomia, o homem seria composto de corpo, uma parte material e uma parte imaterial. Essa seria a visão, no caso, da dicotomia. Também há uma outra leitura que não é necessariamente teológica, essas duas primeiras, a tricotomia e a dicotomia, é uma leitura teológica, é uma concepção mais teológica, dentro mais da esfera evangélica, mas existe uma outra concepção fora da esfera evangélica, que é exatamente a concepção do monismo. Então o monismo é uma concepção que ele vai exatamente dizer que não, essa ideia de que o homem é dividido em 3 partes, essa ideia seria inconcebível. Então, dentro da visão monista, do monismo, o homem não pode existir de modo nenhum separado do corpo físico. A alma não pode subsistir, o espírito não pode subsistir fora do corpo físico. Não existe essa existência isolada da alma. Portanto, essa concepção vai ver o homem o quê? Que o homem ele é composto de um único elemento. O homem é composto de um único elemento, de seu corpo, propriamente dito, e esse corpo é a sua pessoa, esse corpo é a sua identidade, designa a pessoa, designa a vida pessoal, mas sem essa separação, sem isso de separar elementos materiais de elementos imateriais, ou essa de separar espírito, alma e corpo. Não, o homem é uma pessoa, é um todo, e não há essa divisão. Então essa seria uma visão monista, uma visão
do homem. Então nós apresentamos aí, assim, de maneira bem sucinta, 3 visões do homem, da constituição do homem, como sendo um ser composto de 3 partes, que é a visão da tricotomia, ou composto de 2 partes, que é a visão dicotômica, que é o homem a parte material e outra imaterial, ou monismo, o homem como sendo uma pessoa só, e não há essa possibilidade da separação desses elementos como apresentado nas visões anteriores. Então essa é uma visão, uma leitura do homem, da constituição do homem, que eu julgo ser interessante para nós apresentarmos a lição nos pontos que se seguem. Bem, o primeiro ponto da lição é conceituando alma e espírito. Aqui vai trazer um conceito de alma e de espírito, e dentro dessa lição aqui nós vamos ter algo bastante enriquecedor, que além de trabalhar o significado de alma, vai trabalhar também uma outra discussão que rende bastante nos campos teológicos, que é a origem da alma, não só nos campos teológicos, mas também, por que não dizer, no campo das pesquisas, fora do ramo da teologia, da própria filosofia, das discussões por aí. Bem, então, conceituando a alma e o espírito. Primeiro ponto, temos aí o significado de alma. No Antigo Testamento, a palavra alma é nepeste, e no Novo Testamento o termo usado é psique, que tem o sentido de alma e de vida. Então, a alma tem um sentido tanto alma, no caso nepeste no Antigo Testamento, quanto psique no Novo Testamento, tem o sentido de alma, esses 2 termos, e o sentido de vida, como a alma sendo a vida, no caso do indivíduo. E encontra-se ligado à palavra psikos, que significa pertencente a esta vida. A alma, portanto, é a base das experiências conscientes, equivalendo, portanto, à própria vida, a alma equivalendo à própria vida, à personalidade ou à pessoa mesma. Então aqui é uma definição, um significado de alma como sendo equivalente à própria vida, à personalidade ou à própria pessoa mesmo em si, como sendo um equivalente de alma. Assim, o texto bíblico de Levítico 10, 17, 10 a 15, revela uma diversidade de sentidos para a palavra alma. Então, há uma diversidade de sentidos para a palavra alma, que pode significar a pessoa física, aí numa visão dentro do monista, a pessoa física como sendo a alma, mas é uma visão. A alma pode significar a pessoa física, a vida de um animal, e aí no caso, os animais também teriam uma alma específica, a vida de uma pessoa, haveria a pessoa e havia a vida dessa pessoa como sendo a alma. Então, do ponto de vista teológico, o que poderíamos dizer? Do ponto de vista teológico, a alma é a sede das emoções e dos sentimentos, conforme Jesus expressou num contexto de angústia, quando diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Então temos aqui a alma, Jesus expressando a alma no sentido dos sentimentos, das emoções. Então a alma seria a sede dos sentimentos e das emoções. É uma definição teológica para, no caso, a expressão alma, como sendo a sede dos sentimentos, a sede das emoções. E isso aproxima muito da visão tricotomista, quando coloca a alma como a sede dos sentimentos, das emoções, e o espírito, no caso, como sendo a própria consciência. Aí nós vamos ver aqui, no segundo subtópico, falamos sobre o significado da palavra alma, que tem esses vários significados. Na Bíblia são N os significados, a depender do contexto para o termo alma. Mas aqui nós temos o segundo subtópico sobre a origem da alma. E aí nós vamos ver aqui algumas teorias sobre a origem da alma. Então, o que nós temos aqui? A alma está unida ao espírito e por isso é humanamente impossível separá-los. Isso dentro de uma visão tricotomista. Só a palavra de Deus pode fazer o que a Bíblia diz, que a palavra de Deus ela é apta para discernir os pensamentos, as intenções do coração e separar juntas e medulas e discernir o limite da alma e do espírito, segundo aí a palavra de Deus nos apresenta aí em Hebreus 4, verso 12. Assim, tanto a alma
quanto o espírito constituem a parte imaterial do ser humano, na visão tricotomista. Em relação à origem da alma, há pelo menos 3 teorias que tentam explicá-la. Quais são essas 3 teorias que tentam explicar a origem da alma? Tem a teoria da pré-existência, a teoria do criacionismo e a teoria da participação. Então eu vou estar aqui minimamente falando um pouco sobre cada uma dessas teorias. Primeiro, nós temos aí, em relação à origem da alma, a teoria da pré-existência. É necessário, antes de nós trabalharmos com cada uma dessas teorias, é necessário nós vermos que a ciência, ela não está preocupada, no caso a biologia, a ciência, ela não está preocupada com a questão do homem imaterial. Ela trabalha com a questão da vida, com a questão biológica. Então isso é muito importante nós estarmos atentos a isso. Então ninguém no campo da medicina, da biologia, vai discutir a origem do corpo do ser humano. Isso aqui é muito interessante. Ninguém no campo da medicina, da biologia, discute a origem do corpo físico do ser humano. Por quê? Porque, na verdade, a ciência vai determinar o quê? Que na concepção, quando o espermatozoide ele une ao óvulo, ali na molécula, e forma ali a molécula do DNA, isso aqui é muito interessante. Então, na concepção, quando o espermatozoide se une ao óvulo, que é essa molécula do DNA, a molécula do DNA deste se desenrola e se une ao daquele. Então, a molécula do óvulo vai se unir com a do DNA, com a, no caso do espermatozoide, e vai formar uma célula inteiramente nova, que é exatamente um zigoto. A união do espermatozoide com o óvulo vai formar uma nova célula, que é o zigoto. Essa nova célula, uma célula viva, ela é tão diferente da célula que a gerou, no caso, o espermatozoide e o óvulo, que depois ela vai o quê? Vai fixar na parede uterina, que vai reagir, o corpo da mãe vai reagir, o corpo da mãe reage, enviando anticorpos para eliminar o intruso. E aí ela é enviada para o útero. Então nós temos aqui que, na verdade, a nova vida que se inicia na concepção é um novo corpo. Isso que, desde quando o óvulo ele é fecundado pelo espermatozoide, que gera o zigoto e gera aí, ele é lançado na parede uterina e dali ele é expulso para o útero, para que então aí ele ganhe uma total individualidade, nós temos aí uma nova vida. Então aí é a origem biológica, científica de um novo ser, de um novo corpo sendo formado. Porém é interessante nós, e aí até aqueles que defendem o aborto, que falam que é o meu corpo, eu faço do meu corpo o que eu quero, mas na verdade não é o corpo da mulher, ele é um novo corpo totalmente independente, que é expulsado da parede uterina e que está sendo ali então desenvolvendo no útero da mulher um novo corpo dentro do corpo da mulher. Portanto, aquele novo ser não é o corpo da mulher, é um corpo individual. Agora, só que nós vamos analisar que isso em relação ao corpo, não há, vamos dizer assim, não há dificuldade na ciência em aceitar, em ver de igual forma como se dá a formação de um novo corpo, de uma nova vida, nesse sentido de um novo corpo independente. Porém, o grande problema está em relação à origem da parte material, que é a origem da alma. Vamos tomar aqui o termo alma, já que nós já vencemos essa ideia, já passamos, melhor dizendo, essa ideia das leituras da tricotomia, da dicotomia, do monismo. Então vamos partir do princípio aqui, tratar do princípio que haja o corpo e a parte material, seja ela chamada de alma ou de espírito. Então o corpo para a ciência não é um problema. Agora, a origem da alma é difícil de ser determinada. Que aí entra mais numa questão teológica, numa questão de uma discussão de um cunho teológico muito forte, de um cunho religioso. Então, falar sobre a alma, sobre a origem da alma, é um assunto totalmente polêmico. Totalmente polêmico falar da alma. Então, visando propostas de estudos
que venha tratar dessa questão da alma ou da parte material do ser humano, dentro de uma visão mais dicotomista. A Bíblia, por exemplo, ao tratar, isso aqui é muito interessante o que esse texto nos apresenta, que visando os propósitos do estudo que se segue, definiremos a alma como a totalidade da natureza imaterial do ser humano. E a Bíblia, ela vai apresentar essa parte material, chega se tratando do espírito ou da alma dentro da visão tricotomista. A Bíblia vai apresentar alguns termos referentes a essa parte material. Então, quais são os termos que a Bíblia às vezes apresenta como sendo o lado imaterial do homem? Às vezes a Bíblia apresenta a expressão coração. Então, coração na Bíblia, a maioria das vezes, raríssimas vezes, esse termo coração se refere ao coração físico. Se é que tem algum termo na Bíblia que se refere ao coração em sentido físico. Então, geralmente, a expressão coração na Bíblia está se referindo à parte material, seja lá o espírito, seja lá a alma. Então, coração, uma outra expressão, os rins, também é tomado na Bíblia, é um termo que representa a parte material. Por exemplo, as entranhas é a parte material, a mente, a alma, o espírito, são termos semelhantes que aparecem na Bíblia para tratar do homem, no caso da parte imaterial do homem. E aí, então, temos aqui algumas teorias da origem da alma do homem que buscam uma base bíblica. E essas teorias são exatamente três, que é a teoria da pré-existência, a do criacionismo e a teoria do traducionismo. Eu vou estar apresentando essa pesquisa e depois aqui eu volto para, no caso, para a lição, o texto bíblico da lição. Então, o que nós temos aqui? Primeira teoria é a teoria da pré-existência. Em síntese, o que essa teoria vai dizer antes de eu ler alguma coisa aqui? Em síntese, ela vai colocar que a alma já pré-existe ao corpo. Ou seja, antes que um corpo fosse formado, a alma já existia antes. Então, essa alma que antes existia, depois que é formado o corpo, ela vai passar a habitar um corpo. Em resumo, é isso que apresenta a teoria da pré-existência. Então, segundo essa teoria, uma alma criada por Deus em tempos passados entra no corpo humano em algum momento do desenvolvimento inicial do feto. Então, aquela alma já tinha sido criada antes. Então, num dado momento do desenvolvimento do feto, seja na concepção, seja em um outro momento, naquele momento, ali, um dado momento, essa alma entraria no feto. Seria essa a leitura da pré-existência da alma. Mais especificamente, a alma de cada pessoa tinha existência consciente e pessoal no estado prévio. Ela já tinha existência consciente e pessoal. Aí nós vamos aqui, o texto coloca que essas almas, elas pecam em vários graus e nesse estado de pré-existência, e por isso são condenadas a nascer neste mundo num estado de pecado em conexão com o corpo material. Uma ideia bastante ligada à concepção de reencarnação do espiritismo. Essa ideia da pré-existência da alma. Essa teoria da pré-existência, ela é sustentada, ou ela, no caso aqui, o proponente, no caso, é cristão. Mais importante dessa teoria foi Orígenes, que era um teólogo de Alexandria, aí cerca de 185 a 250 da era cristã. Ele vai dizer o seguinte, ele sustentava que o estado presente da existência que observamos agora do indivíduo é apenas uma etapa da existência da alma humana. Ou seja, essa alma já existiu num outro momento, e o momento presente que nós observamos da existência humana é só uma etapa da existência da alma, mas ela já existia em outros momentos. E aí vem, devido às suas dificuldades insuperáveis, como é que essa teoria da pré-existência é encarada? A teoria da pré-existência nunca conquistou muitos adeptos. Por quê? Ela baseia-se na noção pagã de que o corpo é inteiramente mau. Então, o corpo é mau, a alma ela vai estar reencarnando em um corpo exatamente para se purificar, já que o corpo ele é inerentemente mau, segundo essa teoria. Então,
Então o corpo é inerentemente mau e, portanto, é uma forma de castigo para a alma, para que essa alma possa se purificar. Então esse é um problema encontrado nessa teoria. O outro, a Bíblia nunca menciona a criação de seres humanos anteriores a Adão, ou qualquer apostasia da humanidade antes da queda de Gênesis. Então outra falha nessa teoria. Então já havia uma alma antes que fosse criado o primeiro homem Adão? A Bíblia não fala nada sobre isso. Um outro problema encontrado nessa teoria. A Bíblia jamais atribuiu nossa presente condição a alguma causa anterior ao pecado de nosso primeiro pai Adão. Ou seja, a Bíblia em momento algum diz que nós estamos aqui encarnado nesse corpo, reencarnado, por causa de algo que nós cometemos no passado e aqui nós estamos pagando por esse erro de algo que foi feito no passado. A Bíblia não fala nada sobre isso. Então essa é a teoria da pré-existência da alma, uma teoria que procura se sustentar, porém ela encontra barreiras muito grandes dentro da própria Bíblia quanto à sua aceitação. Nós não vamos entrar aprofundando nessas teorias, mas estou só mais apresentando para que nós possamos ter minimamente aqui um conhecimento dessas teorias, já que cada um que defende essas teorias tenta usar textos bíblicos para defendê-las, mas nós não estaremos aprofundando na teoria em si, trazendo maiores argumentos. Apenas estou apresentando, mesmo porque o espaço aqui do vídeo é algo bem mais limitado, para não tornar muito carregado, muito cansativo. Então, a primeira teoria foi a teoria da pré-existência. A segunda teoria é a teoria do criacionismo. O que, em resumo, essa teoria ela nos apresenta? Que a cada corpo que é criado também uma nova alma. Então, uma alma é criada especificamente para habitar aquele novo corpo criado. Então, não há almas aí reservadas para habitar em corpos que vierem a serem criados, mas à medida que um corpo é gerado, uma alma também, Deus cria uma alma para aquele corpo. Essa é, em síntese, a teoria do criacionismo da alma. Então, de acordo com essa teoria, cada alma individual deve ser considerada uma criação imediata de Deus, que deve sua origem a um ato criador direto, criada para aquele corpo. A cronologia exata da criação da alma e de sua união com o corpo não é um assunto levantado nas Escrituras. Entre os adeptos dessa teoria do criacionismo, estão Ambrósio, Jerônimo, Pelágio, Anselmo, Aquino e a maioria dos teólogos católicos romanos e reformados. As evidências bíblicas utilizadas para reforçá-la são textos que atribuem a Deus a criação da alma e do espírito. Então há vários textos na Bíblia, aí, Números, vai falar sobre isso, Eclesiastes, Isaías, Zacarias, Hebreus, etc. Vai falar sobre como também há textos que falam da pré-existência da alma, aí no caso para aqueles que baseiam nisso. E aqui então nós temos o quê? Voltando aqui ao criacionismo, que é exatamente que essa alma ela é uma criação imediata para habitar a esse corpo que foi criado, a esse corpo imediato. Então há a geração de um novo corpo, há necessidade de a criação de uma alma para esse corpo. Essa é, em síntese, a ideia, no caso do criacionismo da alma. Alguns dos que rejeitam esse argumento, vai dizer o quê? Alguns dos que a rejeitam argumentam que a Escritura também assevera que Deus criou o corpo. Não só criou a alma, Deus também criou o corpo. Então, não hesitamos, porém, em interpretar esses últimos textos como expressões da criação mediata e não imediata. Então, aqueles que dizem da criação que Deus criou também o corpo, às vezes confunde exatamente a ideia da criação mediante, que é o corpo, e confunde a criação mediata da criação imediata em relação à questão da alma. Além disso, a teoria do criacionismo não leva em conta a tendência inerente às pessoas ao pecado. Então, um argumento contrário ao criacionismo é que alguns dizem assim, olha, se Deus já criou uma alma, ou cria uma alma para o homem no momento da concepção,
E como fica a questão do pecado? Porque o pecado habita na alma do homem. Então Deus cria uma alma já com pecado? Seria possível, né? Adão pecou, assume o pecado dele, mas quem está nascendo? Deus está criando uma nova alma e essa alma já nasce com o pecado? É um questionamento para aqueles que defendem a teoria, ou que vai de encontro, melhor dizendo, à teoria do criacionismo. Que Deus cria o corpo, sim, mas Deus também cria a alma. E cria essa alma já com tendência ao pecado? É um questionamento. Uma outra teoria é a do traducionismo. Essa teoria aqui é defendida por muitos teólogos, que vai, em síntese, vai dizer o quê? Que no momento da concepção, Deus deu a Adão, como também aos seus descendentes, essa capacidade de gerar um ser e passar para esse ser não só a formação do seu corpo, mas também da sua alma, de traduzir, de, vamos dizer assim, dar como herança a um novo ser, tanto o corpo quanto a alma. Então vamos ver o que nos traz essa teoria aqui. O traducionismo. O traducianismo, Strong cita Tertuliano, o teólogo africano, George de Nissa e Agostinho, que comentaram favoravelmente ao traducianismo, embora nenhum deles forneça uma explicação integral. Mais recentemente, os reformadores luteranos, de modo geral, aceitam o traducianismo. O termo traduciano quer dizer o quê? O termo traduciano. Traduciano provém do verbo latino traducere, que é levar ou trazer por cima, transportar, transferir. Então vamos ficar com esse termo. Traducionismo vem do termo traduciano, que quer dizer transferir algo. Então seria uma transferência de alma, que seria, no caso, geneticamente, através da concepção, os pais transfeririam a alma para, no caso, os filhos. Sustenta que a raça humana foi criada imediatamente em Adão, no que diz respeito à alma, como também o corpo. Então, olha, a raça humana foi criada imediatamente em Adão, no que diz respeito à alma, como também o corpo, e que ambos são propagados, tanto o corpo como a alma, são propagados da parte dele para a geração natural. Então, por meio da geração natural, a alma e o corpo são propagados. Em outras palavras, Deus otorgou a Adão e a Eva os meios pelos quais eles, e todos os seres humanos, não somente eles, teriam descendentes à sua própria imagem, perfazendo assim a totalidade da pessoa material e imaterial. Então, o que é o traducionismo ou traducianismo? Ele quer dizer que Deus, ele otorgou a Adão e a Eva, como aos homens, de um modo geral, as mulheres, homens, a capacidade de terem descendentes segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança, ou seja, terem descendentes que possam desenvolver não só a parte material, mas também imaterial por meio dessa tradução ou desse traducianismo, que seria essa ideia de transferir a alma, transferir através aí da geração natural esses elementos. Gênesis 1, 5, verso 1 registra que no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Por conseguinte, Gênesis 5, 3 declara: e Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Isso é um texto usado para fortalecer o traducianismo. Deus otorgou a Adão e a Eva a capacidade de gerar filhos de composição semelhantes a deles. Qual a composição? Com espírito, no caso, espírito, alma e corpo, ou com a parte material e a parte imaterial. Então são algumas, ou as três principais teorias que são apresentadas. Todas elas vão sofrer, vamos dizer assim, observações de pós ou contras, e aí, no caso, cabe a cada um que tiver interesse estudar um pouco mais a fundo. Não é o objetivo principal dessa aula, que é uma aula mais para subsídio para a escola dominical, dentro de um tempo muito limitado. Eu poderia me estender mais, aprofundar mais o espaço aqui
para uma aula um pouco menor, mas competiria a cada um estudar e ver naquilo que você mais se identifique e, acima de tudo, aquilo que tiver um maior respaldo à luz da Bíblia. Então eu quis passar essa pequena pesquisa que eu julgo ser muito interessante. Eu vou ler o que a lição aqui nos apresenta sobre a origem da alma, também vai estar retomando essa pesquisa, mas vou ler apenas para contemplar o foco de discussão, de leitura do comentarista da lição. Então, a origem da alma. A alma está unida ao espírito e por isso é humanamente impossível separá-los. Só a palavra de Deus pode fazê-lo, como nós já falamos. Assim, tanto a alma quanto o espírito constituem a parte material do ser humano. Em relação à origem da alma, há pelo menos 3 teorias que tentam explicá-la. A teoria da pré-existência, o criacionismo e a da participação. A teoria da pré-existência, como nós já falamos, só vou ler. Segundo essa teoria, as almas existem nas diversas esferas do mundo espiritual e entram no corpo gerado num processo denominado de reencarnação. Essa teoria aqui seria uma espécie de um processo de reencarnação a essa alma pré-existente. O objetivo desse processo é levar a pessoa a sofrer pelos pecados cometidos em pretensas existências anteriores. Então, a pessoa pecou anteriormente, daí a necessidade de reencarnar essa mesma alma em vários corpos, até que, pelo castigo desse corpo, que é visto como mal, essa alma seja purificada. Esse é um dos pontos fundamentais do Espiritismo. Entretanto, não há fundamento bíblico para essa teoria. A Bíblia revela que o pecado original passou a todos os homens e que vigora até os dias atuais, pois não há homem que não peque. Todos são participantes do pecado original. Não que cada alma tem que estar purgando os seus pecados através das várias reencarnações. Porém, o sangue de Cristo purifica o pecador. Quando este se arrepende, confessa o seu pecado e deixa. É o que a Bíblia nos apresenta, que o homem pecou, o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. A Bíblia não fala sobre várias reencarnações, mas o homem está ordenado a morrer uma única vez. Portanto, não há a mínima possibilidade de uma defesa à luz da Bíblia, a defesa da pré-existência da alma ou da reencarnação da alma. A outra teoria é o criacionismo, como nós já lemos também. Segundo essa teoria, baseado no pensamento de filósofo grego, Deus dedica-se à criação de almas diariamente, para que habite nos corpos que forem sendo concebidos. É um ponto de vista que carece de fundamentos bíblicos. Aí, segundo o comentarista da lição, o criacionismo carece de pontos bíblicos. Porém, segundo a minha concepção, não é uma teoria tão fraca para ser tratada assim de maneira tão curta, com tanto desprezo. Porque vai ter quem defende, e há uma lógica, que de fato, ao criar um corpo, é necessário que esse corpo ele tenha uma alma. E naturalmente, o mesmo Deus que cria a alma é o Deus que cria o corpo. É claro que a outra teoria, a teoria no caso do traducionismo ou teoria participativa, que é a mesma, traducionismo ou participativa, que é que a lição toma como teoria participativa, que é a mesma que nós falamos, traducionismo, que essa teoria ela vai propor assim uma criação de uma alma, mas como sendo originada, herdada dos pais. Aqui, dentro do criacionismo, não, que essa alma não é herdada dos pais. É Deus quem cria essa alma, cada alma para o seu novo corpo. O grande problema aqui, como já foi levantado na crítica ao criacionismo, é porque então o homem ele tem uma alma pecaminosa. Deus já criou a alma com pecado, porém a discussão ela torna ainda mais ferrenha quando nós somos separar espírito de alma. Porque se estamos falando da parte material, não separando é uma coisa, mas a discussão, se eu separo a alma do espírito, a discussão já ganha uma outra tonalidade, porque poderia defender, então, e a criação do espírito? Se dá no mesmo momento da criação da alma, ou Deus cria o espírito e a alma ela é herdada, como no caso, na teoria participativa ou do traducionismo. Então, são coisas que merecem um destaque, merece aí uma certa averiguação, para nós não estarmos descartando uma teoria
assim de maneira tão irresponsável. Eu acho que as teorias são válidas. A princípio nós vimos que a teoria da pré-existência da alma ela soa totalmente absurda à luz da Bíblia, mas a teoria do criacionismo e a teoria participativa, ou como aqui numa outra pesquisa coloca o traducianismo, elas não parecem serem tão frágeis, ou pelo menos a teoria do criacionismo não parece ser tão frágil como o comentarista aqui ele tenta apresentar, e como também outros teóricos, inclusive o texto que nós apresentamos aqui de teologia sistemática, ele tenta também apresentar. Eu não creio que seja tão rasa, tão fraco o argumento da teoria do criacionismo. Não vejo como tão fraco. Agora, é claro, tem os aspectos favoráveis e tem os aspectos contrários. Bem, aí vem a outra teoria, que é a teoria participativa. A teoria expressa que Deus dá a vida a toda pessoa gerada de acordo com as leis da reprodução biológica gerada por ele. Então já há leis de reprodução biológica, e quando dessas leis já é gerado o corpo, já é gerada a vida, já é gerada a alma, segundo essa teoria, no caso participativa. Assim, o homem e mulher geram um novo ser com a cooperação divina. É claro que a vida vem do Senhor. Aqui a ideia aqui é que no momento da geração há, é claro, a mão de Deus, que nenhuma semente, se que ela é gerada, ela é germinada sem o poder de Deus. Então aqui é uma participação divina, mas no sentido de fazer o homem desenvolver um potencial para o qual ele já está habilitado, que é gerar uma nova vida à sua imagem, segundo a sua semelhança. É uma visão que tem base na Bíblia e que está harmonizada com a palavra de Deus. Fala o Senhor, o que estende, aqui é um verso de Zacarias 12, verso 1, quando diz: fala o Senhor, o que estende o céu, o que funda a terra e o que forma o espírito do homem dentro dele. Então aqui esse texto de Zacarias é um texto forte para defender a teoria, no caso participativa ou do criacionismo, porque aqui o texto fala que Deus forma o espírito no ventre do homem. Mas esse espírito, sendo a parte material, seja ela a alma ou o espírito, ele é formado no ventre do homem como? Ele é formado no sentido de quando ele está sendo gerado, dentro do próprio homem ali está sendo gerado um novo espírito, que é também da parte de Deus, ou vem um espírito de fora para dentro do homem, para habitar o corpo do homem, com esse espírito sendo criado por Deus, como no caso no criacionismo. Aí as perguntas que se podem fazer. Todavia, como Deus age na criação de cada alma e espírito dentro do ser humano, é um dos muitos mistérios da fé, pela qual devemos curvar-nos humildemente diante da sua magnitude. É muito interessante nós observarmos que a ciência não está preocupada com isso, com essa questão. Isso não é material da ciência, quando dá forma à alma, como é a alma. Isso, a alma não é passiva de ser estudado no laboratório, nem o espírito. Então, isso é um problema religioso, um problema teológico. Só que a Bíblia ela não deixa clara. A Bíblia ela não se preocupa em trazer com detalhes como se dá a formação da alma. Então, é algo que você tem que crer, tem que aceitar e pela fé descansar no poder criativo de Deus. Seja na teoria do criacionismo, seja na teoria participativa ou traducianismo, como nós apresentamos, o importante é saber que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Aí o ponto 3 da lição vem aí a conceituação de espírito. Então nós tentamos aqui no ponto 2, no subtópico 2, falar um pouco sobre a origem da alma, e aí trouxe essas teorias, e agora uma conceituação sobre o que é o espírito do homem. Já conceituamos a alma como sendo essa parte da psique, do pensamento, teologicamente falando, das emoções, do sentimento. Então, o que seria a alma, o que seria o espírito, teologicamente falando? Segundo o Novo Testamento, a palavra que se refere a espírito é pneuma. O termo pode se referir à parte imaterial da personalidade humana, ao próprio ser da pessoa, e mais especificamente à fonte do discernimento, que é a ciência, a consciência. Essa capacidade de discernir entre o certo e o verdadeiro seria uma propriedade do espírito. Então, o que é o espírito? O espírito é a parte do discernimento, é a consciência, é a ciência entre o certo e o errado. Então, seria a fonte da ciência,
do discernimento, das emoções e da vontade de uma pessoa. Aqui ele já acaba também entrando, vamos colocar assim, a fonte do discernimento. Discernimento de quê? Das emoções e da vontade de uma pessoa. Então, sempre o espírito ele está bem ligado à questão da alma. Assim, o espírito humano regenerado submete a Cristo, tornando-se sensível ao Espírito Santo. Então, o Espírito Santo submete a Cristo, e aí esse espírito do homem, o espírito do homem submete a Cristo, por meio do Espírito Santo. Esse espírito ele passa a ser sensível à voz do Espírito, e o que leva o homem a andar no Espírito. Então, submetido a Cristo, torna-se sensível ao Espírito Santo e é capaz de manifestar o fruto do Espírito, as virtudes do reino de Deus. Nesse sentido, em termos espirituais, só há dois tipos de crente. Ou o crente ele é espiritual, que anda segundo o Espírito, ou ele é carnal, que ele, apesar de ter um conhecimento de Deus, mas ele anda guiado segundo a alma, segundo a sua carne. Os crentes espirituais caracterizam-se pelo seu espírito dominado pelo Espírito Santo. Os carnais vivem de acordo com a natureza carnal, que não foi submetida nem transformada por Cristo. Louvado seja Deus. Então esse é o primeiro tópico da lição, que é o conceito de alma e de espírito. É a parte, eu diria aqui, mais, não que as outras partes não sejam significativas na lição, mas é a parte que exige uma reflexão, um debate maior. O segundo subtópico da lição, o segundo tópico da lição, melhor dizendo, a mordomia da alma, ou seja, do homem interior. E o terceiro tópico, a mordomia do espírito. A tricotomia do homem. Afirmamos que o ser humano é um ser tricotômico, ou seja, Deus o constituiu de três partes, conforme revela-nos a sua palavra em 1 Tessalonicenses 5:23. De todo o vosso espírito, alma e corpo. O corpo é a parte material, refere-se ao homem exterior. Já o conjunto imaterial, formado pela alma e pelo espírito, que é envolvido pelo corpo, a Bíblia denomina-se do homem interior. Então, o homem exterior é a carne, o corpo. O homem interior é o que nós chamamos de espírito, e alma é o homem imaterial. Conforme a palavra do apóstolo Paulo, porque, segundo o homem interior, tem um prazer na lei de Deus. Então nós temos aí essa visão tricotomista do homem. O subtópico 2, a mordomia da alma. A Bíblia declara que a alma do homem, assim como o espírito e o corpo, deve ser conservada irrepreensível para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Essa é a essência da mordomia da alma. Cada crente deve mantê-la íntegra e irrepreensível. Alguns aspectos, porém, devem ser considerados na mordomia da alma, ou seja, o homem ele tem a responsabilidade de conservar a sua alma pura, irrepreensível diante do Senhor. Lembrando que a alma fala dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Então, compete a cada um de nós verificar a luz da palavra de Deus e pedir graça a Deus para que nós sejamos guiados nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, nas nossas vontades, a vontade de Deus, os sentimentos de Deus, eles estejam prevalecendo sobre os nossos sentimentos. Aí, dentro da mordomia da alma, aí o comentarista coloca que alguns aspectos devem ser considerados quando da mordomia da alma. Primeiro aspecto, a necessidade da alma. É o primeiro aspecto. Essa necessidade inclui a emoção, e pode ser satisfeita no relacionamento com Deus. A alma precisa de refrigério espiritual e da presença divina. No Salmo 42, o salmista expressa sinceramente a necessidade da sua alma, quando ele diz o seguinte, aí, no Salmo do salmista, o Salmo 42, quando ele diz o seguinte: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Então aqui é colocado que a primeira coisa na mordomia da alma que nós temos que observar é quais são as necessidades da nossa alma. Quais são as necessidades da nossa alma? E o salmista aqui ele coloca que a sua alma tinha sede de Deus, como um servo, como um animal.
ele tinha sede, desejo por águas. Assim era a sua alma desejosa, que ansiava a presença de Deus. Então aí eu falo exatamente de conhecer a necessidade da alma, para que nós possamos administrá-las como bons mordomos da nossa alma. Então, quanta necessidade da alma, olha, quanta necessidade a alma tem por Deus. A Bíblia revela que o Espírito Santo preenche essa necessidade e produz em nós o fruto do Espírito. Então, a primeira coisa que deve observar para exercermos a mordomia na nossa alma é conhecer a necessidade da nossa alma. Qual a necessidade da tua alma? E essa necessidade ela será somente preenchida em Deus. Um outro passo também importante, um outro aspecto que deve ser observado para a mordomia da alma. A santificação da alma. Deve se observar esse outro aspecto. A nossa alma, os nossos pensamentos, nossos desejos, nossas emoções têm que estarem cativos à vontade de Deus. Têm que serem consagrados, santificados a Deus, como uma forma de mordomia, de cuidarmos da nossa alma. É uma necessidade da alma o viver santo, sem o qual ninguém verá a Deus. O ser humano é salvo pela graça de Deus. E isso é dom divino, mas ele precisa também arrepender-se de seus pecados, confessar a Cristo como Senhor e santificar-se integralmente a Deus. Conforme o apóstolo Paulo ensina, abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz o santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, como é que eu vou estar admoestando, vou estar cuidando, sendo mordomo da minha alma, levando-a a uma vida de santidade? Uma outra também observação, algo que deve ser observado na mordomia da alma, é a santificação dos pensamentos. Não é possível ter uma alma santa se eu alimento a minha mente daquilo que não presta. Se a minha mente está sendo bombardeada por tudo que é de lixo, de imoralidade, de impureza, isso não me dá a mínima possibilidade de ter uma alma santa. Então, uma das maneiras de exercermos uma boa mordomia sobre nossas almas é santificar, purificar os nossos pensamentos. Vimos que a alma é a sede das emoções, dos sentimentos e dos pensamentos. Logo, sua mordomia deve zelar por tudo o que preenche o pensamento do crente, conforme ensina o apóstolo Paulo. Tudo que é bom, tudo que é louvável, isso deve ocupar o vosso pensamento. Aí Filipenses 4:8 vai nos observar sobre isso. Nesse contexto, devemos atentar para a advertência de Jesus em relação ao coração do homem, isto é, a sua interioridade. Mateus 15:19 diz o seguinte: porque do coração procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, a prostituição, os furtos, falsos testemunhos e as blasfêmias. Tudo isso procede do coração, do pensamento. Passa pela mente, desce ao coração e aí é materializado. Portanto, não podemos pensar só no que não fazer, mas também no que não pensar. Isso aqui é bem interessante, que diz o seguinte: portanto, nós podemos não só pensar no que não fazer, mas também pensar no que não pensar. Isso deve ser levado a sério. Toda ação ou reação humana precede o pensamento, o sentimento e a emoção. Ou melhor dizendo, antes de qualquer ação, vêm as nossas emoções, os nossos pensamentos primeiro, eles são atingidos para que nós possamos materializar alguma ação. E finalmente vem a mordomia do Espírito, andando em Espírito. Como é que eu conduzo o meu espírito na submissão ao Senhor? Como é que eu devo exercer a mordomia sobre o meu espírito? É exatamente andando em Espírito, que é o primeiro subtópico. Na mordomia do Espírito, o crente deve procurar andar em Espírito, ou seja, o que é andar em Espírito? É submeter-se à vontade de Deus. Isso que é andar em Espírito, submeter-se à sua palavra, à direção divina. Então, andar no Espírito é procurar submeter-se ao Espírito Santo. Diz o texto bíblico: digo, porém, andar em Espírito,
e não cumprireis a consciência da carne. Se eu sou guiado pelo Espírito, eu não vou dar lugar ao pecado, não vou dar lugar à carne. Louvado seja Deus. Andar em Espírito é viver em obediência à direção do Espírito Santo em todas as áreas da vida. É que o Senhor ele esteja preenchendo todas as áreas da nossa vida. Isso é andar em Espírito, andar no Espírito. Há uma luta interior entre a carne, nós já falamos, entre a carne e o Espírito, entre a alma e o Espírito, entre a carne e o Espírito. Mais uma vez, guiados pelo Espírito Santo, não estamos sob a escravidão da carne. Portanto, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, quer exercer uma boa mordomia do seu Espírito, procure andar na direção do Espírito de Deus. Também, uma outra forma de exercer a mordomia do Espírito é frutificando no Espírito. Uma vez que eu estou andando no Espírito, eu vou também frutificar, permanecer no Espírito. Frutificando no Espírito, quando o crente produz frutos dignos da vida cristã, ele glorifica a Deus. Nosso Senhor chamou-nos a dar fruto e escolheu-nos para permanecer dando fruto. Frutificar no reino de Deus é testemunhar a Cristo com sua vida, por meio de boas obras de amor, que mostre o caráter de Deus em você. Então, o que é frutificar no Espírito? É, na prática, nós vivenciarmos aquilo que nós defendemos. Se nós dizemos que nós andamos no Espírito, é necessário que isso seja manifesto através do fruto do Espírito. É necessário que o mundo ele perceba em nós Deus. Então, andar no Espírito não é tão somente orar, não é tão somente pregar, não é tão somente dizer que é um homem ou uma mulher cheia do Espírito de Deus, não. Andar no Espírito é bem mais do que isso. Andar no Espírito é manifestar o fruto do Espírito. É manifestar Deus através das nossas atitudes. Então, isso que é andar no Espírito. Isso que é ser um mordomo do nosso Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Finalmente, a conclusão da nossa lição. A mordomia da alma e do Espírito, juntamente com a do corpo, completa a conservação integral do crente, aí de 1 Tessalonicenses 5, 23. Zelar pela nossa interioridade e exterioridade diante de Deus, reconhecer que o Pai quer dominar tudo em nós, e não somente partes da nossa vida. Por isso, sinta-se encorajado a expressar Cristo como seu Salvador. Esteja nele, seja santo. Para isso Deus nos chamou. Portanto, aqui nós temos a responsabilidade, como pessoas que se dizem servos de Deus. Nós temos a responsabilidade de olhar para nós e fazermos uma análise. Como é que nós estamos vivendo? Como a minha alma está diante de Deus? Como o meu espírito está diante de Deus? Como o meu corpo se coloca diante de Deus e diante dos homens? Porque aquilo que eu manifesto pelo meu corpo é resultado daquilo que está na minha alma, daquilo que está no meu espírito. Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos entender que nós somos seres complexos e Deus nos deu a nós mesmos para que nós pudéssemos ser administradores, ser esse mordomo, esse chefe, esse administrador de bens alheios. E nós temos a responsabilidade de administrar bem o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, e que a nossa mordomia, a nossa administração, ela possa ser para a glória de Deus e para o nosso bem e de todos aqueles que nos cercam. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, e o Espírito de Deus continue falando de uma forma poderosa no teu coração, que você possa entender o propósito da sua vida, a finalidade do seu existir, a finalidade de uma alma que Deus te deu, do teu espírito, do teu corpo, e que através dos nossos membros, através da nossa vida, que todo o nosso ser possa glorificar a Deus. Que nós tenhamos consciência que nós temos uma responsabilidade de manifestar a Deus ao mundo através do nosso ser como um todo. É o homem todo voltando para o Deus que é tudo. Que nós possamos entender que tudo vem dele, que tudo é por ele e que tudo é para ele. Eu tenho uma responsabilidade sobre o meu corpo.
de cuidar do meu corpo físico, cuidar da minha saúde, da minha alimentação. Eu tenho a responsabilidade sobre a minha alma, de cuidar dos meus pensamentos, de policiar as minhas emoções, os meus desejos. Eu tenho uma responsabilidade sobre o meu espírito, de ter uma consciência viva, uma consciência pura, uma consciência que esteja desperta, que esteja avivada pelo Espírito de Deus. Então que Deus nos abençoe e que você possa viver uma vida para Deus. Um grande abraço, a paz do Senhor, oreis por nós, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.